Vocês conseguem visualizar o arquivo que eu estou compartilhando em tela? Ok? Sim. Tá bem, obrigado. Eu escolhi para a nossa conversa hoje um poema de uma poeta brasileira que eu gosto bastante, nordestina, chamada Micheline Verunski. Ela é poeta e ficcionista, acabou de lançar um romance pela Companhia das Letras chamado O Som do Rugido da Onça, o qual eu ainda não consegui ler, infelizmente, mas já está aqui comigo. E o poema que eu vou apresentar a vocês, a leitura, vem de um livro chamado Geografia Íntima do Deserto. Depois eu vou falar de outras coisas, mas eu vou começar lendo o poema para vocês, tá? E vocês podem acompanhar a leitura comigo em tela. O poema se chama Rubaiá. O vinho é pérola na concha da língua, o sol que abre a rosa da aurora menina e abrasa e deleita com luz que embriaga. O vinho é tapete na tenda mais íntima. Quem bebe do sol do seu álcool vermelho já sabe das vinhas os místicos beijos e bebe um incêndio em oásis de prata, que beba do sol de deserto e desejo. A tinta das uvas em poças na pele desenha espinhos na púrpura neve, na área tão limpa de tez desmaiada. Quem beba do vinho já soma as febres. O vinho é cítara, cálice de prata, ébria concumbrina, rosa desmaiada, aurora vermelha, manhã de domingo, líquido tapete, dança que embriaga. Ok? Vou ler mais uma vez para a gente sorver um pouco melhor o poema. O vinho é pérola na concha da língua, o sol que abre a rosa da aurora menina e abrasa e deleita com luz que embriaga. O vinho é tapete na tenda mais íntima, que bebe do sol do seu álcool vermelho, quem bebe do sol do seu álcool vermelho, já sabe das vinhas os místicos beijos e bebe o incêndio em oásis de prata, que beba do sol de deserto e desejo. A tinta das uvas em poças na pele desenha espinhos na púrpura neve, na área tão limpa de tez desmaiada. Quem beba do vinho já soma as febres. O vinho é cítara, cálice de prata, ébria concubina, rosa desmaiada, aurora vermelha, manhã de domingo, líquido tapete, dança que embriaga. Bom, eu não pretendo ficar lendo o que eu escrevi, mas eu fiz um roteiro para vocês acompanharem. Como eu já disse, eu reitero que eu não vou passar por todas as fases de uma análise de um poema, né? A análise de um poema passa, segundo o Alfredo Bose, por 3 etapas, que são a leitura, o comentário e a interpretação, né? Análise, comentário e interpretação. Eu não vou chegar na fase da interpretação, por uma questão de tempo, então eu vou mostrar o domínio da análise e do comentário, né? O comentário é basicamente um desdobramento da análise visando a uma interpretação. A interpretação visa o conjunto, e eu estou usando a ideia de análise mais ou menos no sentido das análises clínicas daquilo que o laboratório faz com o nosso sangue, né? Ele coleta uma amostra, ele observa, separa em partes, contabiliza suas partes e verifica as suas funções dentro do conjunto, né? A diferença do nosso trabalho para um trabalho de um analista de laboratório é que o analista de laboratório ou o médico de diagnóstico, né, que trabalha com semiologia médica, ele tem parâmetros estabelecidos pela ciência que dizem para ele intervalos do que é considerado normal e do que é considerado patológico, né? Então, quando a gente faz uma análise clínica do nosso sangue, eles vão fazer uma contagem das nossas hemácias, que são as células vermelhas que carregam o oxigênio, e se a gente tiver com um número abaixo ao padrão, ao desvio médio para homens ou mulheres, ou acima, o médico vai ter que cuidar daquilo, porque pode ser o caso, por exemplo, de uma anemia falciforme, se as nossas hemácias são deformadas e não conseguem carregar bem o oxigênio, ou de uma anemia simplesmente se não tiver ferro suficiente no corpo. Enfim, aquilo é um sintoma de um conjunto maior. Por que eu disse que isso é um problema para nós? Porque no nosso caso,
cada texto literário é um corpo individual. Não tem como a gente criar uma métrica, um desvio padrão, dizendo assim, eu vou fazer uma análise de rimas e se tiver 30 rimas, está dentro disso ou daquilo. Isso não existe. Né? Cada texto literário é um corpo completo e ele vai propor, o texto propõe as suas próprias métricas. E aqui eu estou falando de pensar nessa contabilização de elementos que o compõem. Tá? Eu fiz uma preleção só para contextualizar vocês, mas eu fiz ela por último. Mas eu vou falar ela primeiro, porque normalmente ela vem primeiro. E isso responde, por exemplo, a pergunta da Flávia sobre qual é o lugar de colocar uma biografia de um autor se eu não trabalhar, por exemplo, com a biografia dele na análise do poema, que eu não vou trabalhar com a biografia da Micheline aqui, mas eu faço uma breve contextualização desse poema dentro da obra dela. Né? Então, esse poema chamado Rubaiyat, ele integra uma obra maior, que se chama Geografia Íntima do Deserto, que é um livro de poemas, publicados pela Micheline em 2003. Ela é uma poeta pernambucana, ela nasceu em 72, ela está viva. Ela tem 3 livros de poesia, O Observador e o Nada, A Cartografia da Noite, O Geografia Íntima do Deserto e uma série de romances. No contexto dessa obra, o Rubaiyat é o 10º poema, mas eu anotei errado isso, eu tenho que contar direito, não é o 10º, está mais para frente. Num todo composto, depois eu vou listar aqui. Isso é só porque vocês já viram que eu organizo na forma de um texto, caso eu possa aproveitar em outro momento. Bom, Rubaiyat é um poema emblemático por referir-se a uma espécie de leitmotiv, ou seja, de um topos dentro da poesia, né? Cujo representante mais expressivo é o Omar Khayyam, que é o cara desse livro aqui da tradição persa. Tá? Rubaiyat, com Y, ou Rubaiyat, é geralmente uma unidade poemática ou conjunto de poemetos compostos por estrofes de 4 versos que costumam ter esquema alexandrino, cujas tônicas se desviam da tônica clássica, que normalmente pausa na 6ª e na 12ª. Vamos lá, calma. Onde que eu achei isso? Fui num dicionário de termos literários, procurar o que era a palavra Rubaiyat, quem que tinha escrito Rubaiyat antes, tá? Na tradição, a gente tem 2 grandes escritores, um da tradição persa, que é o Omar Khayyam, e em língua portuguesa, o Fernando Pessoa. O Rubaiyat não tem uma grande tradição em língua portuguesa, não é uma forma de poema que tenha se desenvolvido muito na nossa língua. É diferente, por exemplo, do soneto, que é uma forma popular na poesia brasileira. Eu digo popular não só porque ela está no ouvido e na boca do povo, porque é uma forma difundida, mas porque é uma forma que foi extremamente elaborada pelos poetas da tradição em língua portuguesa. Tá? Bom, tradicionalmente, ou seja, na esteira de como escrevia o Omar Khayyam e o Fernando Pessoa, os Rubaiyats são estrofes de 4 versos, né? São chamadas de rubais, e eles costumam ser alexandrinos, ou seja, eles costumam ter 12 sílabas poéticas. Daqui a pouco eu vou mostrar uma escansão, mas já lembro vocês que, do ponto de vista formal, as sílabas poéticas não correspondem às sílabas ortográficas, né? As sílabas poéticas são muito parecidas com as sílabas da língua inglesa. Elas são contadas a partir de quantas vezes a nossa boca abre e fecha. E elas são classificadas em tônicas e átonas, né? Ou seja, fortes e fracas. Isso porque eu estou usando a versificação em língua portuguesa pós-tradição medieval. Tá? Mais para frente vocês vão ver que eu vou usar uma nomenclatura grega, que é a dos pés métricos, mas não é costume que na análise de poesia em língua portuguesa a gente fale hoje em dia dos pés. Isso porque a marcação por meio dos pés, que diz respeito às sílabas longas em oposição às sílabas breves, ela é uma peculiaridade de línguas como a língua grega e também está presente na língua latina. Quem estudou latim na graduação em letras vai se lembrar que em latim a gente tem sílabas breves e sílabas longas. Né? Isso é uma coisa que vem das línguas antigas.
Nas línguas neolatinas, nós não temos sílabas breves e longas. Nós temos sílabas tônicas e átonas. Então, por isso, a nossa forma de contagem dos versos, ela muda, porque a nossa língua está dentro de uma estrutura diferente, a qual eu não vou entrar aqui, porque eu não sou um especialista em línguas antigas, tá? Bem, os versos alexandrinos, tradicionalmente, são aqueles que têm 12 sílabas poéticas. As sílabas poéticas são contadas até a última tônica. Isso significa, por exemplo, que se a última palavra de um verso for música, música é uma palavra proparoxítona, né? Então, se fosse musicar, seria oxítona. Se fosse musica, seria paroxítona. Mas é música, ela é proparoxítona. A sílaba dela, tônica, é a antepenúltima sílaba. Então, isso do ponto de vista ortográfico. Do ponto de vista de contagem poética, se a palavra música estivesse no final de um verso, a gente ia contar como última sílaba poética a sílaba mu, porque ela é tônica. O zica, que é sica, que são átonos, não seriam contados na escansão. Daqui a pouco eu vou expandir o poema para vocês verem, fiquem tranquilos que eu vou mostrar isso melhor. Bom, diferentemente, né, dessa clássica alexandrina, que tem duas tônicas, na sexta e na 12ª, no caso, né, do Rubaiá, a gente tem 4 tônicas, a segunda, a quinta, a oitava e a 11ª, gerando grande musicalidade e cadência por meio da repetição no poema. Vocês devem ter ouvido, nas minhas 2 primeiras leituras, que é criado um ritmo que se assemelha, né, que entoa uma melodia na nossa cabeça, por meio da repetição. E daí o Gabriel me corrija se eu estiver utilizando os termos musicais equivocadamente. Gabriel, por favor, me ajude nisso. Pode falar, Gabriel. Se quiser, né? Se não quiser, não precisa. Bom, então a gente tem, por meio da repetição... Tá tudo certo. Obrigado. A formação desse ritmo. A gente percebe na alternância entre as tônicas, que são fortes, e as átonas, que são fracas. Então, como as tônicas tendem a se repetir na mesma posição, você tem esse encadeamento que gera uma espécie de passo dentro da música, né? Dentro do poema, ou seja, vai lhe dar ritmo. Bom, o que é importante a gente pensar, né? Que essa repetição ela acontece na posição das sílabas tônicas, mas também do ponto de vista do conteúdo do poema, ou seja, não está só na forma, por meio do uso recorrente de reiterações e retomadas de figuras simbólicas. Eu vou retomar o poema daqui a pouco e mostrar isso. Tentar mostrar. Do ponto de vista temático, peraí que meu relógio está me avisando que está perto do intervalo. Do ponto de vista temático, o Rubaiá tradicional, enquanto um lugar poético, costuma ser o poema que canta a existência humana, a brevidade da vida, o êxtase e o amor através da figura do vinho. Vejam vocês que a gente está falando de uma tradição de origem persa, que é a do Omar Khayyam. Se vocês se lembrarem, do ponto de vista da tradição ocidental greco-romana, a gente tem todo um pacto dionisíaco, né, do deus Baco, na tradição latina, acerca do vinho, o deus do vinho, né, o deus da libertinagem, da sensualidade, da festa, da beberrança. Né? Então, aqui a gente já percebe, por meio da escolha, que ao escrever um poema que se alinha a uma perspectiva como a do Rubaiá, que tem tradição persa, a autora ela está fazendo uma escolha e formando a sua própria tradição poética. Por quê? Porque existem poemas da tradição neolatina e greco-latina que evocam a figura dionisíaca ou a figura de Baco, mas ela não quis criar um poema à forma grega, né? Ela não fez um poema elegíaco, por exemplo. Ela vai escolher uma forma menos comum, que é alinhada a uma tradição persa, né? Está dentro de um universo que, no nosso senso comum, está mais próximo do orientalismo
do que do ocidentalismo. Né? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Quando a gente fala em arte, a gente tem que lembrar sempre que houve uma escolha, e essa escolha implica em uma mudança de significado na obra. Né? Porque se ela tivesse escrito qualquer outra forma poemática, uma elegia, uma ode, um rondó, provavelmente o sentido final daquela obra de arte, daquele poema, se alteraria. Né? Então, a escolha de um Rubai alinha o poema dela a uma tradição. Bom, advindo dessa tradição persa, cujo representante maior é o Omar Khayyam, o Rubaiyat, né, a forma clássica, por assim dizer, teve como seu maior representante em língua portuguesa o poeta Fernando Pessoa, ele mesmo, né, o ortônimo e não o heterônimo, que a partir da leitura da tradução de Edward Fitzgerald para o inglês, feita diretamente do persa, construiu o seu próprio poema no seio daquilo que exploraremos mais adiante, que é o que eu pretendo, se conseguir, tiver tempo, chegar e falar para vocês do sensualismo órfico. Vocês devem se lembrar que um dos heterônimos do Pessoa, que é o Alberto Caeiro, vai propor a doutrina das sensações. Né? Ele vai dizer no poema, né? Conhecer uma fruta é saber-lhe o sabor. Né? Então, o conhecimento para o Caeiro só se dá através dos 5 sentidos. Então, ele tem uma perspectiva sensualista do mundo. Sensual no sentido dos 5 sentidos, mas também é claro que sensual, e aí eu estou brincando com o termo, né? De uma perspectiva erótica em relação à linguagem. E órfico, porque a gente está no domínio de Orfeu e não de Perséfone. Ou seja, estamos falando de um domínio da pulsão de vida e não da pulsão de morte. Tá? Eu não vou explorar isso muito, porque não vou entrar nas questões de psicanálise, mas estou já mostrando para vocês que os poemas, os rubais, eles cantam a vida e não a morte. Né? Eles estão falando de uma dimensão da pulsão que é eufórica, para usar um termo semiótico, e não disfórica. Né? A foria do poema, ela é positiva e não negativa. Tudo bem até aqui? Ai, meu Deus, vocês estão escrevendo no chat, eu não estou vendo, peraí. Se eu vou disponibilizar a análise em PDF, acho que sim, Isabela, não sei. Felipe perguntou se eu usei o dicionário do Massot Moisés. Sim, Felipe, de termos literários, e também o eletrônico do Carlos Cheia, comparei os dois. Eric lembrou do Bose, que eu comentei, que faleceu hoje, infelizmente. Daqui a pouco eu respondo a Maria, claro. Concordo, Fabrício? Boa é a vida, mas melhor é o vinho, sem dúvida. Inclusive, essa aula se daria muito melhor num bar ou numa enoteca, né? Mas fiquemos aqui com o que nós temos de positivo em nossas casas. Bom, vamos lá. Vou só mostrar um exemplo de escansão dos primeiros versos, para vocês se lembrarem, e daí a gente faz a pausa para o intervalo, para que eu possa demonstrar as outras dimensões da análise. Tá? Antes de eu mostrar o exemplo de escansão, tem algumas coisas que vocês podem perceber intuitivamente que eu vou falar na análise. Por exemplo, visivelmente, o poema tem uma certa harmonia. Né? Por quê? Porque ele tem 4 estrofes. 4 é um número par, ou seja, ele pode ser dividido em 2 partes, né? As 2 primeiras estrofes e as 2 segundas. Isso por si só não diz nada. Na hora que a gente vai fazendo a análise, depois da interpretação, a gente tem que ver, por exemplo, se essa divisão simétrica em 2 partes, ela corresponde, em alguma medida, numa divisão temática do poema entre as 2 primeiras estrofes e as 2 últimas. Se houver essa correspondência, isso é importante para a nossa análise. Se não, é uma informação descartável. Por que eu estou dizendo isso? Porque no nosso exercício de análise de poesia, tal qual eu estou dando um primeiro exemplo aqui hoje, bastante de análise formal, nós vamos ser, a priori, vamos buscar ser milimétricos. Né? A gente vai tentar passar, e é tentar mesmo, precisa conseguir, porque nem todo poema explora isso, pelos níveis da linguagem, né? Pelo fonológico, pelo morfológico, pelo sintático, pelo semântico e discursivo. Né? Não vou entrar no pragmático,
nas dimensões funcionais, tá? Até porque não entendo disso, não vou me meter a falar disso. Então, vocês vejam que eu vou passar desde os sons dos fonemas, eu estou sendo bem saussuriano, né? Pelas escolhas de morfemas, né? Então, dos vocábulos e das suas funções, ou seja, é uma dimensão morfossintática, porque a morfologia só existe em função da composição sintática, pela organização das orações e, por fim, do texto como um todo. Só de olhar, vocês já percebem que, coincidentemente, em todas as estrofes, os 3 primeiros versos de cada estrofe compõem uma oração e o 4º verso sempre compõe outra sentença separada, né? Lembrem-se que cada linha do poema é chamada de verso. Então, a gente tem um poema aqui composto de 4 estrofes de 4 versos cada uma. E, coincidentemente, daí a gente vai ver se isso tem alguma correspondência no plano de conteúdo depois, a gente tem 1, 2, 3, formando uma sentença, né, um período, e daí a gente vai ter que ver se ele é coordenado, se ele é subordinado, se a ordem da oração é direta ou indireta, se ela tem uma composição apositiva, etc. Então, vejam o que está ecoando aqui. A gente tinha que ter aprendido orações coordenadas e subordinadas, sindéticas e assindéticas, né? Para poder fazer análise de literatura. E a gente tem um último verso, que é independente dos 3 primeiros, do ponto de vista sintático. O que a gente precisa ver é se ele também é independente do ponto de vista semântico, né? Na correspondência de conteúdo. Tá? Então, a primeira estrofe. O vinho é pérola na concha da língua. O sol quebra a rosa da aurora menina e abrasa e deleita com luz que embriaga. Tudo isso é uma oração. Ponto. Tá? Aí vem o último verso da primeira estrofe. O vinho é tapete na tenda mais íntima. Então, esse último verso ele tem uma relativa independência em relação aos 3 primeiros. Mas ele está dentro da mesma estrofe. Então, ele tem alguma conexão formal com as 3 primeiras. O que a gente vai tentar ver é qual é essa relação, né? O que a sintaxe implica do ponto de vista semântico. Vocês podem perceber também que há um certo paralelismo do ponto de vista das construções com o verbo ser, né? O vinho é. O vinho é. Então, a gente tem um estado, né? A gente não tem aqui um poema narrativo. Ele não conta uma transformação de estados. A gente tem um poema lírico. Qual que seria a diferença entre um poema narrativo e um poema lírico? Um poema narrativo conta uma história. Ele tem uma narrativa, ele tem transformação. O poema lírico só tem um estado, né? Ainda que ele apresente diversas imagens em cada estrofe, ao fim e ao cabo, ele é como se fosse uma unidade. E aqui eu estou me apropriando da proposição do Masson Moisés, lá no livro deles, da criação literária. Só um instante. Pois bem, esse paralelismo, né, entre estruturas sintáticas, a gente precisa verificar se tem um paralelismo do ponto de vista semântico, né? Porque cada estrofe ela é composta exatamente da mesma forma. 3 versos sintaticamente conectados e um separado. Ou seja, do ponto de vista do paralelismo, esses 3 estão para esses 3, esses 3 e esses 3. Os 3 primeiros de cada estrofe. Assim como o verso final está para o último verso de cada estrofe. Né? Mais adiante, vocês vão ver que esse verso isolado, dentro da estrofe, a gente chama ele de arremate. É um verso de arremate. Né? Por quê? É como se fosse uma costura e ele dá uma espécie de ponto final. Como esse poema tem essa mesma estrutura sendo repetida, vocês podem perceber que ele cria uma ideia de que o poema poderia continuar, né? Porque ele tem sempre a mesma composição do ponto de vista formal. Por que isso é importante para nós? Porque os rubais, na tradição do Omar Khayyam, eles são poemas semi-independentes. O que significa isso? Cada rubai é um pequeno poema de 4 versos, mas que juntos compõem um grande poema composto de estrofes de 4 versos. Ou seja,
na sua origem persa, os rubais têm uma relativa independência do todo. Eu posso ler apenas os 4 versos e eu tenho um sentido no microcosmos dessa estrofe de 4 versos. Mas juntas, ou seja, vários rubais juntos, compõem também uma unidade que formalmente reflete o todo. Existe uma simetria entre as partes e o todo. Isso também acontece no poema da Micheline Veronsky. Por quê? Cada estrutura tem 4 versos e existe uma certa simetria em relação ao todo do poema, que tem 4 estrofes. Tudo bem até aqui? Registrem no chat se quiserem fazer perguntas, para antes do intervalo eu abrir para vocês. Bom, como que eu conto as sílabas poéticas para fazer escansão? Na graduação eu ensino, eu fico parecendo um retardado, eu não sei como eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu fico batendo a minha mão no quadro negro, tá? Aqui eu vou mostrar com os meus dedos, eu não sei se vai funcionar. Bate no microfone. Oi? Faz a pausa no microfone. Mas é que o meu microfone é o interno do notebook, eu vou ficar batendo no notebook. Não bate no notebook. Eu vou tentar, tá? Eu vou fazer a datilologia, que é mais ou menos aquilo que se faz em Libras, né? Eu vou tentar mostrar com as mãos o ritmo, tá? Então, o vinho é pérola na concha da língua. Vocês percebem? O vinho é pérola na concha da língua. Tem 4 batidinhas. O vinho é pérola na concha da língua. O vinho é pérola na concha da língua. O vinho é pérola na concha da língua, né? O vinho é pérola na concha da língua. Eu tenho 4 batidas fortes e as restantes são menos fortes, né? São fracas, são átonos. Então, eu já consigo perceber que vinho é pérola na concha da língua, né? Aqui é óbvio que palavras como pérola, que é proparoxítona, e língua, que é acentuada, me ajudam a perceber as sílabas tônicas. Só tomem cuidado, porque, como eu disse, nem sempre a separação silábica ortográfica vai corresponder à separação silábica poética. Isso porque a sílaba poética, assim como a sílaba ortográfica da língua portuguesa, ela tem como núcleo uma vogal. O que é uma vogal? A vogal é o som que se concretiza plenamente sem a obstrução do nosso aparelho fonador, né? Então, são vogais A, E, I, O, U. Entretanto, na nossa língua, as vogais podem se agrupar em torno de outras vogais, né? Só que sempre a gente vai ter um som mais forte e outros mais fracos. Ou seja, vamos ter vogais e semivogais, né? E vamos ter a formação de ditongos, quando a gente tem uma vogal e a semivogal, ou até mesmo de tritongos, como acontece. Se a gente tem 2 vogais próximas que não se unem no momento da vocalização, a gente vai ter um hiato, né? Que é quando as vogais estão próximas, mas precisam ser pronunciadas separadamente. Então, a gente não fala, a gente fala saúde, saúde, né? A gente não fala saúde, porque saúde seria uma ditongação, né? A gente fala saúde. Então, há a separação e a vocalização completa dos 2 sons. Por que eu estou falando disso? Porque em poesia, como as sílabas poéticas são estruturadas e contabilizadas em face à oralização do poema, né? Eu preciso considerar na contagem das sílabas que vogais próximas tendem a se elidir, a fazer elisão, ou seja, elas tendem a se juntar e podem formar ou novas sílabas ou podem passar por um processo de ditongação. Elas podem ser semivocalizadas, ou seja, pode acontecer de uma vogal ser reduzida a semivogal e pode acontecer até
dependendo da estrutura do poema ou da forma como o autor está empregando a língua, os sons podem ser até obliterados, né? A gente vê que poetas parnasianos não muito bons tendem a cortar sons de palavras para fazer com que eles coubessem na estrutura formal de poemas que têm formas fixas, né? O Rubaiá não é um poema de forma fixa, ainda que ele tenha uma forma constante. O que significa isso? Ele tem uma tendência a ter sempre a repetição formal de 4 versos na estrofe, com marcações de sílabas tônicas em determinadas posições, mas isso não é fechado, ou seja, existem variações de posicionamento da sílaba tônica. Tá? Os poetas parnasianos, por exemplo, vão gostar de poemas de forma fixa, que são aqueles que têm que ser compostos sempre dentro de uma forminha e tem que caber dentro da forminha, né? Então, você vai fazer um soneto ao modo do Petrarca, tem que ser exatamente 4, 4, 3, 3, com versos alexandrinos, todos tem que ter 12 sílabas poéticas, sempre com sílaba tônica na sexta e na 12ª. Se variar, errou, é um poeta ruim, né? Ele tem que ser bom o suficiente para manejar a língua para fazer ela caber naquela forma. Bom, aqui, então, na escansão, vocês vejam que eu falo, o vinho é pérola na concha da língua. O vinho não é, eu não falo o vinho é, eu emendo, o vinho é, o vinho é. O vinho é pérola na concha da língua. Como eu disse a vocês, a última sílaba tônica é a última sílaba poética. Então, a gente não conta o guá, tá? É como se ele não existisse na contagem. Aí a gente vai ver quantas tem. O vinho é pérola na concha da língua. Deu 11. O vinho é... Professor, por que você juntou os dois? Porque eu não falo nho é. Eu falo nho é. Então, isso aqui, que era um som vocálico, ele foi conectado à vogal é. E ele se tornou um som dependente dela, né? O O se reduziu a uma semivogal U, por conta do E que veio na frente dele. Então, eles vão ser lididos, mas isso não é invenção minha no registro da escansão, é porque nós falamos o vinho é. Se o poeta, às vezes, coloca ali uma vírgula ou põe um ponto final, ele obriga a mim, ele me obriga a ler o poema diferente, né? Se tivesse escrito o vinho, ponto, é pérola na concha da língua, a escansão ia ser diferente, porque daí vinho teria 2 sílabas, ponto, parava ali. Mas como não tem nenhum ponto, né? Esse é o sujeito dessa oração, dessa sentença com o verbo ser, há essa conexão, por isso eles são uma sílaba só. E daí, contando, nós paramos no lim, que é o tônico. Tá? Isso também acontece, essa elisão, no segundo verso, só para eu dar um exemplo. O sol abre a rosa da aurora menina. Como o na é átono, ele não conta. Né? Aí a gente vai ver. O sol que abre a rosa da aurora meni. Deu 11 de novo. O que a gente vai fazer quando pega um poema? Independente dele ter uma forma cuja versificação métrica é importante, ou ele ter uma forma livre, né? Ele pode ter um verso que não tem métrica fixa. A gente precisa contabilizar, ou seja, fazer a escansão do poema inteiro para perceber se ele tem uma constante formal ou não.
É claro que, a depender do poeta que a gente pega para ler, a gente já percebe intuitivamente que ele está usando de formas não fixas, ou seja, que ele não tem uma métrica mais óbvia, como é o caso do poema da Micheline. O poema da Micheline, só de ouvir, a gente percebe que há uma certa constância, né? Agora, isso não significa que um poema de forma livre não tenha métrica. Todo poema tem métrica, porque toda língua tem ritmo. A diferença é que haverá poemas que o ritmo vai se repetir, aliás, ritmo é repetição, né? Ele vai ser mais constante, e poemas em que o ritmo vai ser inconstante, vai ser variado, né? Se a gente pega o poema tirado de uma notícia de jornal, que vocês devem conhecer, né? João Gostoso era morador de um barraco na rua. Um dia foi no bar 20 de novembro. Bebeu, dançou, cantou. Depois se jogou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. É um poema visualmente e aparentemente despreocupado com forma rítmica, com métrica, o que não é o caso, né? Pelo contrário, ele é um poema cuja métrica é muito importante, porque a forma dramática do poema, bebeu, cantou, dançou, é que vai gerar um suspendo, né? Uma espécie de suspensão em que o espectador espera um desfecho eufórico, porque quem vai no bar, bebe, canta e dança, a prioristicamente estaria feliz, é uma coisa positiva, mas daí o João Gostoso se joga na lagoa e morre afogado, né? Então, você cria uma tensão eufórica no sujeito, e daí o último verso do poema vem de modo disfórico e derruba a sua apreensão. Como que ele consegue isso? Por meio da métrica, né? Por meio da composição métrica do poema. É óbvio que, no caso do poema tirado de uma notícia de jornal, só de bater o olho a gente vê que a métrica é variada, né? Porque você tem uma sentença muito grande, parece prosa, e depois sentenças muito curtas, né? Versos muito curtos. Mas haverá outros poemas que são pegadinhas nesse sentido, que aparentemente são formas livres, quando na verdade tem formas fixas ou uma métrica muito apurada, né? Tudo bem, gente? Até aqui. Eu vou parar por aqui para poder responder o chat. Espera só um instante que eu não sei o que eu estou fazendo. Vou responder as perguntas de vocês e daí a gente faz um intervalo, tá? Vou primeiro para as perguntas do chat, mas se alguém quiser fazer a pergunta oralmente, pode levantar a mão. Rebeca falou de uma mesa na Unesp sobre consciência fonológica. Rebeca, se você souber se foi gravado e descobrir para compartilhar com a gente, eu agradeço, por favor. Luiz, é impressão minha ou essa primeira estrofe está dividida em 11 sílabas poéticas? Não, está correto, Luiz. Pensei que chegaria em 12. O Rubai tradicional costuma ser alexandrino, né? Que são os versos dodecassílabos, que tem 12 sílabas poéticas marcadas na sexta e na 12ª. Os Rubais da Micheline, no entanto, eles vão recuar uma sílaba. Eles vão ser endecassílabos. Então, a maioria deles vai ter 11 sílabas poéticas, tá? O que já deve significar alguma coisa. Porque a gente sempre tem que pensar o seguinte, não do ponto de vista da intenção, por que ela escolheu, mas do ponto de vista do objeto material que a gente tem acesso. O que significa escrever um poema ao pé da letra na forma tradicional a qual ele se estabeleceu na tradição? Escolher escrever um Rubai alexandrino significa uma coisa. A poeta está dialogando de uma certa forma com a tradição. Escolher escrever um Rubai, mas não fazê-lo alexandrino e fazê-lo endecassílabo, também significa alguma coisa. É algum tipo de posicionamento, né? Então, isso serve para qualquer escritor e qualquer obra de arte. Qualquer poeta que vai escrever um soneto, ainda que ele não tenha lido todos os sonetos do mundo, ao escolher fazer a forma soneto, ele está dialogando com a tradição sonetística da humanidade, com todos os sonetos que já foram escritos. Quer seja para ele reproduzir a forma fixa do soneto, que também não é uma só, né? A gente tem um soneto na língua portuguesa mais comum, que é o soneto italiano,
que é o 4-4-3-3, dois quartetos e dois tercetos, mas na tradição em língua inglesa, que veio via Shakespeare, nós temos um soneto com 3 quartetos e um dístico final, 4-4-4-2, que é uma outra estrutura que dá uma outra resposta, né, porque é um soneto que tem um dístico de arremate. Não é um soneto comum na língua portuguesa, mas é um soneto adotado, por exemplo, por um poeta como Douglas Diegues, que é um poeta da Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai, Uruguai, Brasil, Bolívia, Paraguai, desculpa, né, que é um poeta fronteiriço que se alinha à sonetística shakespeariana. Então, é óbvio que o Douglas está chutando o pau da barraca nos sonetos dele, porque ele vai usar palavras de baixo escalão, uma interlíngua que é o portunhol selvagem, mas ele ainda está usando uma forma composicional clássica shakespeariana. Então, ele está dialogando com a tradição e cabe a nós, analistas, entender que tipo de diálogo é esse, né? Mesmo um poeta que busca destruir uma tradição, destruir uma forma fixa, como eu disse a vocês na semana passada, sobre a perspectiva dialética do dadaísmo. Ao negar a forma da tradição, eu afirmo que ela existe, né? Então, quando os poetas modernistas vão propor determinados desvios da conduta formalista que os parnasianos, neoclássicos que eram, estavam evocando no seu discurso, para negar uma forma composicional clássica e fechada, eu preciso me desviar dela, e fazer o desvio dela é assumir que ela existe, né? Vejam que eu estou dizendo que, dialeticamente, nada surge do nada, né? Tudo sempre está dialogando com a tradição. Inclusive, particularmente, me causa suspeita quando algum poeta não é leitor, né? Eu não estou dizendo que ele não... porque tem gente que é assim. Aliás, isso é um ímpeto de juventude, de adolescência, né? Você querer se expressar, e normalmente a gente se expressa por poesia, tem essa coisa que acontece, né? Agora, essa expressão vem de um diálogo com a tradição em um determinado momento, né? Ou seja, o repertório vai se alimentando, não simplesmente para reproduzi-lo, mas também para negá-lo, para criar a diferença dele, etc. Por isso, eu particularmente gosto de uma perspectiva que retome a tradição, né? Para conhecer o nosso passado e saber em que medida nós estamos nos desviando dele, né? E não simplesmente dizer, isso aqui é uma invenção do século XXI. Talvez não seja, né? Vamos lá, pergunta do Dilson. Ao construir análise textual discursiva dos poemas, seguindo essa ordem de apresentação dos planos, não teríamos uma análise mais exigente? Antes de ler o resto da pergunta. Sim. Tendo em vista que não partimos das recorrências semânticas, as isotopias, a partir do léxico propriamente dito, sim, você está correto, a gente vai chegar nas ocorrências semânticas no desdobramento que fizermos da morfossintaxe. Deixar para ver o plano da expressão sob essa ótica, para um segundo momento, em sua ótica, diminui o valor da leitura? Não entendi o final da pergunta, Dilson. Só habilitar aqui, Wellington, porque na educação básica, sobretudo, nós, equivocadamente, excetuando-se quando temos que explorar literalmente os extratos fônicos, nós tendemos a ler os poemas, embora isso não signifique que nós não exploremos a dimensão estética, mas nós tendemos a ler o poema à luz do sentido, a partir propriamente do léxico, né, da recorrência, né, de imagens, e muitas vezes o plano fonológico, ele acaba, que deveria ser vivenciado num primeiro plano, ele acaba adquirindo uma dimensão secundária, e às vezes sequer ele é focalizado pelo professor, né? Sim. Então, na tradição escolar, nós geralmente fazemos a leitura quase que exclusivamente do aspecto semântico, né? Então, é isso que eu estou aqui querendo... Se esse tipo de leitura, na sua concepção, traz prejuízo
para o estudo do poema do ponto de vista estético? Ok, ótima pergunta, Dilson. Eu tenho a impressão de que, por força dos manuais didáticos, por força das condições de trabalho a que estamos submetidos, por força da nossa formação universitária, que tende a uma historiografia da literatura, é que acaba se recaindo em um domínio do plano de conteúdo, né? Há uma semantização excessiva da literatura. Eu, particularmente, quando falo de ensino de literatura, gosto de inverter essa posição. Porque se você pensar na educação infantil, há uma tendência muito lúdica e muito bem feita na educação infantil de se trabalhar a linguagem do ponto de vista da sua materialidade fonológica, né? Quer dizer, você não espera ler um poema para uma criança, dependendo da idade dela, e pedir que ela te diga o significado do poema. Você quer que ela brinque com a linguagem do ponto de vista da sua materialidade, né? Ninguém pede para a criança pintar que ela tenha consciência de volume, cor, forma, abstracionismo, figurativismo. Mas quando a gente passa a transição para o ensino fundamental, perde-se isso muitas vezes e recorre-se, devido a questões estruturais, mas também a da nossa formação, a esse excesso de plano de conteúdo, né? Isso quando o poema é lido, né? A gente também tende a ter uma, não uma historiografia, porque a historiografia é algo que eu respeito, mas uma má história da literatura que se preocupa com característica de movimento, biografia de autor, contexto histórico, que não serve para nada. Na minha proposição, não serve mesmo, porque isso não é literatura. Literatura não é contexto histórico, não é característica de movimento. Literatura é texto literário, né? Então, primeiro deve-se ler o texto, e é claro, eu acho que a mediação que o professor faz, ela tende a passar primeiro, até por uma questão de empatia, por uma fruição mais solta, e para usar o contrário do termo que você utilizou na sua pergunta, agora entendi melhor, menos exigente, da coisa do gostei, não gostei, o que você achou, sobre o que o poema fala. O problema é que essa análise não pode parar aí. Ela não pode parar no que você acha ou no que o poema fala, porque ele usa determinadas palavras, né? Veja-se, veja, às vezes a gente se concentra do ponto de vista do léxico, mas esquece que a materialidade do léxico só existe em função tanto da sua relação morfossintática em níveis mais complexos, até o nível discursivo, quanto em unidades fundamentais como as sonoras. E daí eu acho que, feito esse momento de fluidez, do gosto, o professor precisa passar, e aí é uma concepção minha que eu busco veicular, né? Ele precisa passar por todos os estratos. É claro que um leitor autônomo, e muitos de nós aqui já somos isso, a gente vai perceber que nem todo texto literário vai exigir de mim uma leitura fonético, fonológica, morfossintático, semântica. Porque tem poemas tem poemas que não vai ter rima, não vai ter importância se ele é mais eufônico ou menos eufônico. Aliás, ele até tem isso, porque todo poema é feito de sons, mas ele vai se concentrar mais no uso das palavras, ou ele vai se concentrar mais no uso de uma sintaxe invertida, ou ele vai se concentrar mais naquilo que ele esconde do que ele mostra. Quer dizer, aqui a gente está passando por devido à nossa formação, a gente está passando por uma coisa protocolar de passar por todos os níveis, né? Agora, nas nossas dissertações e nossas teses, por exemplo, e talvez em determinado ponto da nossa educação básica, desde que isso tenha sido feito antes, a gente vai se concentrar naquilo que o texto literário pede mais, né? Se eu pego, sei lá, que eu não sei, vou falar de um autor de ficção narrativa, né? Se eu pego o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues é um poeta que, se eu for fazer um estudo fonológico, tem fonologia, óbvio, porque tem som. Tem um ritmo próprio, um ritmo mais prosaico? Tem. Mas é uma análise que não vai ser muito frutífera. Ela vai comprovar coisas muito rasas, né? Agora, se eu for
analisar o Nelson Rodrigues estilisticamente, do ponto de vista da sintaxe e da morfossintaxe, do uso das palavras e dos seus deslocamentos dentro das orações, aí eu vou ter muito mais pano para manga, porque ele manipula a língua no nível da frase. Eu acho que um dos problemas é com mais força do que no nível do som, né? Eu acho que é um problema que eu vejo, e posso estar errado, certamente, é a gente criar determinadas associações limitantes em relação aos textos. Por exemplo, poesia só é poesia se tiver rima, poema infantil só é poema infantil se tiver rima, ou assonância, ou aliteração. Literatura só é literatura com L maiúsculo se não fizer rima. Cria-se esses sensos comuns que nos atrapalham, inclusive isso é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, semana que vem, no Aristóteles, mas vocês já estão lendo, já devem ter percebido. O Aristóteles nunca falou que existem 3 gêneros, em momento nenhum. Ele sequer fala de poesia. Ele fala, gente, existe um negócio chamado ditirambo, que o povo faz com som, com ritmo, mas a gente não vai falar disso agora, vamos falar disso aqui. Ele fala de poesia por exclusão. Ele não fala de poesia como nós falamos hoje. A poesia lírica, que é essa que a gente chama de poesia no senso comum, não está no escopo da preocupação naquele momento do Aristóteles, naquele momento, né? Porque a gente tem que lembrar que a poética chega para nós, é um texto fragmentado, nós não temos a segunda parte, a gente nem sabe se teria mais partes, né? A gente só pegou a parte da tragédia em que ele faz comentários também sobre a epopeia. Então, do ponto de vista do ensino de literatura, eu não acho, aí agora respondendo propriamente a sua pergunta para arrematar, Gilson, eu não acho que isso diminuiria o valor da leitura, porque eu acho que essa também é uma leitura válida. Me preocupa, no entanto, que toda leitura literária, escolarizada ou não, venha se resumir a um aspecto semântico lexical, por exemplo, né? E isso acontece muito repetidamente. Você vai ler Guimarães Rosa, todo mundo pode falar de neologismo e arcaísmo em Guimarães Rosa. Infelizmente, já virou um lugar comum. Agora, eu quero ver a pessoa fazer uma análise fonético-fonológica, de rima, de sintaxe. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero que a disciplina também aflore em nós. E o segundo exemplo que eu vou tentar mostrar para vocês, não sei se vai dar tempo hoje, mas é de um romance, obviamente um romance que me dá matéria para isso, um romance que tem lirismo, né? Aí cumpre eu já adiantar uma coisa importante, que está no Aristóteles, né? Não existe, do ponto de vista formal, essa diferença entre poesia escrita em verso, narrativa escrita em prosa, tá? Isso é um senso comum equivocadamente, às vezes, ensinado na escola, e me desculpem se eu estou falando algo que vocês já sabem, mas é importante dizer. Tanto é que as epopeias do Homero são poemas narrativos. São poemas narrativos. São escritos em verso, mas são narrativas. O poema que a gente está lendo aqui é escrito em verso, coincidentemente, mas é lírico. E daí, um dos nossos trabalhos ao longo da disciplina, ao qual eu já adianto, nós não vamos chegar numa palavra final, muito menos essa é a minha intenção aqui, de falar para vocês o que é poesia e o que é prosa, porque essa resposta não existe. Ela é sempre parcial, né? A gente vai ver na esteira do Wolfgang Iser que nós temos atitudes e formas mais comuns à lírica e atitudes e formas mais comuns aos gêneros narrativos. Mas eles estão desde o início, desde o Aristóteles, em cruzamento, né? Então, a epopeia é um poema narrativo, ela é feita em verso, mas conta uma história. Ela tem momentos líricos, mas ela é predominantemente narrativa. Então, o que faz da poesia não é ela ser escrita em verso, e o que faz da narrativa não é ela ser escrita em prosa, por exemplo. Respondi, Gilson? Ok, obrigado. Gabriel, se você perdeu alguma coisa e precisar que eu repita, eu posso repetir. Obrigado, eu não conheço esse livro, Gilson. Obrigado pela recomendação. Tudo bem até aqui, gente? Podemos fazer uma pausa para respirar e refrescar as nossas turbinas? Ok? No meu relógio são 9h11.
nós voltamos às 9h21. Ok? 9h25. Combinado. E daí eu Professor. falo mais ou menos 1 hora. Pois não, Isabela, pode falar. Professor, Oi, desculpa, quem me chamou? Não, Isabela não. sou eu, a Lígia, professor. Oi, A Lígia, Lígia. fala. É uma pergunta, não tem muito a ver com o conteúdo. Sobre esse controle de frequência, como é que da aula passada eu não consegui